Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar sobre modernidade, sobre assuntos que estão na pauta das pessoas, da imprensa. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre empresa empreendedora. Vamos falar também sobre exportação. Para começar essa conversa toda, estou aqui com a Cleofe Almeida, que é diretora da Ser Essencial Soluções Empresariais, que trabalha muito na área de relações humanas e também comportamento empreendedor. Você sabe o que é comportamento empreendedor, meu amigo? Pois é, eu vou perguntar para ela. Seja bem-vinda, ótima noite, querida. Boa noite, tudo bem? O que é um comportamento empreendedor? Na verdade, assim, o empreendedor é aquele que de alguma forma se comporta, age diferente dos demais, né? Então ele tem algumas características que faz com que ele tenha mais relevância em tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Por exemplo, numa empresa. Certo. Ele faz a diferença na empresa. Ele busca informações, ele tem planejamento, ele está sempre antenado com os acontecimentos, ele traz melhoria, ele é uma pessoa que tem visão futura, ele tem metas, ele busca tecnologia, ele faz acontecer, ele traz a diferença para o seu negócio de alguma forma. Nós falávamos, isso não era muito cunhado como o tal do líder, não é o papel do líder? O líder e o empreendedor são pessoas distintas? O líder, na verdade, assim, o empreendedor é um líder, né? Certo. Por quê? Porque até uma característica empreendedora é de persuasão e rede de contatos. E um líder convence as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito de uma maneira segura, e as pessoas acabam seguindo ele. Então, na verdade, o empreendedor é um líder, né? Atualmente, a imprensa, de uma maneira geral, a imprensa especializada, tem usado o termo empreender, que é um verbo, né, como sendo aquela pessoa que muitas vezes sai do seu emprego ou não aceita muitas vezes o trabalhar como empregado e vai buscar o seu próprio caminho, seja abrindo uma empresa, sendo muitas vezes trabalhando por conta, o que a gente colocava até há pouco tempo atrás como a chamada economia informal, né? Tá. Hoje, com o advento do super simples, da empresa simples, enfim, da microempresa, a mudança total da legislação, nós falamos hoje de empreendedores. Inclusive existe a figura hoje no país do microempreendedor individual, né? Isso tudo houve mudança de conceitos, de formas de chamar, mas o bom e velho cidadão que tem uma ideia na cabeça e vai atrás e busca o seu caminho, ainda é o mesmo do século passado? Eu acredito que melhorado, né? Porque assim, algumas características empreendedoras você acaba fazendo inconsciente, né? Você acaba, por exemplo, busca de informação é algo que as pessoas normalmente estão antenadas, tem redes sociais, tem jornais, tem várias ferramentas para você buscar informação. Então, hoje eu vejo assim que o empreendedor, ele tem muito mais, ele consegue de uma forma mais tranquila e mais diferenciada nesse atual momento, tanto da economia quanto da modernidade, como assim você disse, né? Então, assim, o empreendedor hoje, ele tem uma cabeça voltada à melhoria, à tecnologia, à inovação. Então, esse atual empreendedor, ele tem uma condição, digamos assim, condição e ferramentas mais apropriadas até para fazer essa diferença nas empresas. Algum tempo atrás, nos anos 80, né? Algum tempo não, bastante tempo atrás, nos anos 80, quando a gente falava da economia informal, era natural que você tivesse uma ideia e você tivesse que inventar a ideia, né? Então, se eu fosse fazer suco de laranja para vender na esquina, o que hoje é absolutamente comum, não existiam máquinas, não existia tecnologia, eu tinha que inventar uma maneira de fazer o suco, eu tinha que conhecer todo o processo. Certo. Eu tinha que ser bom para ter ideia, para conceber a máquina, para construir a máquina,
eu tinha que depois operacionalizar isso. Isso é bom também, um bom garoto propaganda e vender. Hoje, com o advento das franquias, com a mecanização da economia, você muitas vezes vai lá e compra já um food truck, né? Pronto, e já vem às vezes um curso para fazer o hambúrguer, enfim, você facilitou um pouco esse processo ou ainda existe aquele empreendedor que vai desde o início? As duas coisas, né? Lógica que toda a tecnologia, o ferramental, as máquinas, dá uma condição de otimização de tempo. Porém, assim, não adianta eu ter a melhor tecnologia ou a melhor ferramenta ou a melhor máquina e não empreender de uma forma interessante, ou seja, buscar realmente otimizar o tempo através dessa máquina, ter indicadores de produção, acompanhar essa produção, acompanhar as vendas, fazer pesquisa de satisfação com os clientes, pontuar as melhorias. Então, assim, é muito mais o meu comportamental à frente dessas máquinas e dessas tecnologias que vão dar resultados diferentes do que a máquina em si fazer por mim. Então, assim, a empresa precisa desse gestor empreendedor, que tem uma visão holística do todo, que acompanha, que monitora e que realmente busca a cada momento este diferencial, esta melhoria no contexto geral. Então, assim, não dá para dissociar uma melhor ferramenta, uma melhor máquina, uma melhor tecnologia do meu comportamento de fazer realmente isso acontecer no dia a dia da empresa. Na questão da empresa, eu fico imaginando aqui, se eu fosse dono de uma empresa, né, se eu ia gostar de recrutar, por exemplo, um funcionário ou um pessoal de nível intermediário que fosse empreendedor, que viesse cheio de ideias, ou que viesse fazer ali fazer a diferença, como você disse, ou se eu gostaria de ter um funcionário daqueles bem bonzinho, que faz tudo que eu mando. Como que é esse conflito quando a pessoa tem esse, vamos chamar assim, esse viés de empreendedorismo e como que ela consegue se comportar com o restante da empresa? Na verdade, assim, as duas coisas existem numa mesma empresa. Numa mesma empresa nós temos aquelas pessoas que têm um viés de empreendedorismo e aí esse tipo de empreendedor hoje é chamado de intraempreendedorismo, né? Aquela pessoa que não é o dono do negócio, porém faz acontecer e tem uma visão holística e cuida do todo como se fosse a empresa dele. Então esse é o intraempreendedor. Então hoje, dentro das empresas, nós temos as duas figuras. Nós temos aquelas pessoas que realmente são pontuais, né, que estão ali para fazer o seu trabalho e somente o seu trabalho, e temos as outras pessoas que realmente conseguem ser antenadas, perceber melhorias, fazer mudanças, aceitam essas mudanças. Então, assim, numa mesma empresa nós temos essas duas figuras. Porém, assim, é óbvio que existe um conflito no seguinte sentido, que normalmente essas pessoas que não têm o viés empreendedor são resistentes à mudança, né? Mas não impede que faça o seu trabalho e também não impede que tenham empregos, né? Que sejam empregados, né? Mas ela tem, na contramão disso, tem outra pessoa que já tem uma visão diferente, que realmente é mais aberta, busca fazer acontecer e tal. Mas na empresa cabe as duas pessoas. Agora, quem é que vai lidar com isso é o gestor. Como ele vai lidar com essas duas peças na empresa é o gestor. Ele que tem que ter essa habilidade. Gestor e empreendedor que tem o viés de liderança, até que a gente comentou no início. Então, assim, é ele que vai ter que harmonizar, fazer com que haja o equilíbrio entre essas duas pessoas dentro da empresa, né? Mas é óbvio que eu gostaria que na minha empresa trabalhasse só intraempreendedores. Porém, é sabido também que essas pessoas pode ser que tenham um tempo curto dentro da própria empresa. Por quê? Porque ele tenha a necessidade e tenha a vontade e a ousadia de futuramente ser um empreendedor de alguma ideia dele. Que muitas vezes pode ser, inclusive, concorrente do ex-patrão. Pode acontecer. Pode acontecer. Já vi isso acontecer. Sim, isso não impede que aconteça. Realmente a gente não tem como bloquear isto, né? Porque se for uma empresa que acata ideias e mudanças, isso fica muito tranquilo,
né? Agora, se ele está dentro de uma empresa, que ele tem ideias, tem melhorias, quer dinamizar, quer fazer a diferença e o dono, o empresário não quer, é óbvio que futuramente ele vai montar o seu negócio com aquelas melhorias, com aquelas questões que ele tentou colocar em prática e não conseguiu. Pode acontecer. Como que vocês ajudam o empresário ou o empreendedor a participar de todo esse universo? Pois é, na verdade, assim, nós temos que mapear, né, a empresa no sentido de conhecê-la em termos de gestão, em termos de ferramentas, sistemas, ou seja, eu tenho que ter um olhar para dentro da empresa em todo o seu aspecto, né? Gestor, em todas as questões que envolvem a empresa. Como as pessoas estão se sentindo dentro da empresa, como é que é o clima dentro dessa empresa. Então, assim, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu entendo um pouco mais sobre a empresa, eu consigo fazer, porque assim, o que muitas vezes acontece? A dissociação. Existe um culpado, a culpa é do departamento pessoal, a culpa é do departamento comercial, a culpa é do departamento de vendas. Então, assim, sempre acha culpado numa estrutura que é única. Então, a partir do momento que a gente faz o mapeamento, a gente consegue também fazer com que as pessoas percebam que todos são importantes para um resultado comum, que é a satisfação do cliente. Então, não existe um único culpado. Nós temos que entender e fazer com que eles percebam que são corresponsáveis dentro de um processo. E isso é importante, né? É isso que tem que acontecer. Então, primeiro eu tenho que mapear para depois fazer essa ligação entre as pessoas envolvidas neste resultado que é o da empresa. Você está falando, Cleuf, eu estou lembrando aqui, minha amiga, aquela história do cidadão que falou, não, eu já mandei o e-mail, o ofício ou o expediente, né, a carta, eu já comuniquei, a minha parte eu já fiz, ó, eu estou tranquilo. Exato. O cliente não recebeu a mercadoria, a expedição, mas eu mandei o e-mail. Quer dizer... A culpa é sempre de alguém, né? Não tem aquela história de eu fiz o meu serviço. Se o cliente não está satisfeito, todo mundo, ou a empresa como um todo falhou. Ainda que boa parte, ainda que 10 deles tenham feito o serviço bem feito e um não, todos falharam. Exatamente. Isso ocorre e ocorre muito, né? Até tem uma frase que eu escuto em algumas empresas que é assim, nós não queremos pessoas que digam eu só trabalho aqui. Eu só faço o que me é pago para fazer, eu só trabalho aqui. Não, ok, você tem uma função, porém assim, toda empresa, ela tem um resultado que é de todos. Então, não existe uma dissociação. A culpa é sempre de alguém, ou a minha parte eu fiz, o outro não fez. Não é isso. O impacto vai ser para todos no resultado final, né? Ou o impacto pode ser na parte financeira, ou o impacto pode ser na parte de visibilidade da empresa, de marketing, vamos dizer assim, né? Da empresa para fora, da imagem da empresa, né? Então, de alguma forma, vai acontecer resultados negativos para essa empresa. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Existe muito. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, ou do setor tal, ou do setor tal. Isso não pode acontecer. Então, na verdade, a gente tem que caminhar por uma cultura holística, né, ou uma visão sistêmica dentro da empresa, né, caminhar numa cultura de visão sistêmica. A gente está caminhando para o encerramento dessa entrevista, esse bate-papo com a Cleuf Almeida, quero agradecer, mas não é simples fazer esse trabalho, até por isso eu imagino que seja melhor ter alguém de fora, sim, de uma assessoria que possa dar os encaminhamentos. Sim, porque se eu tentar dentro da minha empresa, eu sou gerente da área X, eu tentar resolver, começar, vai dar uma ciumeira danada. Não, gera conflito, né? O conflito ocorre. Então, assim, o olhar de alguém de fora, né, pontuando e fazendo estas amarrações, né, fazendo com que as pessoas percebam o todo, a sua importância ou a sua corresponsabilidade no resultado, é sempre importante que alguém de fora veja isso, e porque a pessoa de dentro realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque o gestor, né, ou o dono ou o empresário, ele já é alguém que está ali e já vem fazendo de alguma forma. Então, de repente, ele... não, vou mudar, vou fazer diferente, aí pode haver resistência dos demais. Agora, alguém de fora, mapeando, conversando, né, analisando um todo, explicando o porquê, porque muitas vezes as pessoas não sabem o porquê que estão fazendo daquela forma, né? Esse é o grande problema.
às vezes vem uma ferramenta diferente, tecnicamente é explicado como que deve ser feito. Tudo bem, mas o porquê que buscou aquela ferramenta, o porquê que precisa ser diferente, qual é a melhoria, essa melhoria vai ser vista pelo cliente, o porquê que foi feito isso, né? Então, assim, esse engajamento, envolvimento e comprometimento das pessoas é que também vai fazer o resultado da empresa. Para a gente encerrar, Cleofi, em um minuto, muitas vezes o empresário ou até o empreendedor busca socorro quando a situação já está em conflito. Caótica. É melhor procurar antes, quando as coisas estão bem, para poder criar uma cultura para não chegar no problema? O ideal seria procurar antes, né? Até porque não existe tamanho da empresa, né? Uma empresa com 2 colaboradores é uma empresa e ponto. Agora, isso não quer dizer que ela vai ser para sempre uma empresa com 2 colaboradores. E quando forem 10 colaboradores, 20 colaboradores? Então, assim, é óbvio que o ideal seria que começasse antes, né, para ir tentando já de alguma forma criar essa cultura na empresa, né, de pensamento sistêmico, mas muitas vezes a gente chega lá, já está tudo conflitado e já está acontecendo e aí temos que arrumar. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigada, igualmente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais, particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nessa noite falando, como eu falei para você no início do programa, vamos falar de assuntos que interessam a empresas, a pequenas empresas, médias empresas. Falamos agora há pouco sobre empreendedorismo dentro da empresa e vamos conversar agora sobre exportação. Já imaginou, meu amigo, você que tem uma pequena empresa, o seu produto sendo exportado para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte? Que bom, né? Que maravilha. Pois é, isso é possível. Sim, é possível. Nós vamos conversar com a Fabrícia Moreira, que é consultora de empresas especializada em mercado internacional, com experiência de 23 anos na área de exportação. Fabrícia, seja muito bem-vinda, ótima noite. Obrigada, boa noite. Eu fiz aqui uma provocação, mas digamos que o Luiz César fabrique essa caneta, que aliás é alemã. Eu consigo vender essa minha caneta ou essa minha camisa para o exterior? É possível? É difícil? É possível, é viável, embora não seja exatamente fácil, né? É preciso, quando a gente pensa em mercado externo, lembrar que nós estamos falando de um universo muito maior do que o nosso mercado interno. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer onde esse produto pode ser vendido. A primeira ação é, o produto pode ser vendido, com certeza tem mercado. Onde está esse mercado? Esse é o primeiro passo, né? Reconhecer e encontrar esse mercado. Eu digo que é um grande erro quando a gente sai para o mercado externo, abrir demais o leque, ampliar demais o leque de imediato. É preciso primeiro fazer muito estudo de mercado, reconhecer onde esse produto pode ser entregue
onde ele tem competitividade, onde ele me dá resultado. Esse é o primeiro passo. Mas é sim muito possível. As empresas aqui da nossa região norte do Paraná de uma maneira geral, elas têm exportado mais? Elas têm exportado mais. E o bacana do nosso norte do estado, e do estado do Paraná em geral, a gente tem muito incentivo à exportação, né? Programas governamentais, apoio do governo federal, apoio de governo estadual, através de alguns programas bem específicos para fomentar o mercado externo. Então, existem ferramentas disponíveis, existem profissionais disponíveis e uma estrutura toda preparada para apoiar esse empresário que está começando no mercado externo. É uma aventura nova. Eu costumo dizer que quando nós começamos a empresa, nós tivemos noites insones, nós pensamos muito a respeito da missão, da visão, dos valores dessa empresa. Nós fizemos planejamento estratégico. Tudo isso foi feito até que para que a empresa tivesse o reconhecimento no mercado onde ela atua. Quando a gente vai para o mercado externo, a mesma coisa. Eu preciso repensar tudo, é isso? Eu preciso repensar toda a minha estratégia interna da empresa. Inclusive, a fonte dos meus recursos. Eu tenho fontes externas que podem me apoiar com financiamentos para esse tipo de operação, de adventure, né? Eu tenho fontes nacionais que eu posso utilizar para isso, mas eu também tenho o resultado da minha empresa, ele precisa ser rebalanceado. Eu preciso reservar uma parte do meu faturamento, da minha produção, para o mercado externo. Falávamos, né? Hoje o empresário enxerga o mercado exterior porque o mercado interno está recessivo. Certo. Uma característica de empresário brasileiro. A gente precisa olhar para o mercado de exportação numa visão bem maior do que isso. Nós precisamos começar as ações de mercado de exportação quando tudo está bem, não quando tudo já está ruim. É a característica. O mercado interno ficou recessivo, então agora eu vou procurar outros mercados. É assim que funciona, na prática. Na teoria, seria melhor que fosse, primeiro, a gente estudar esses mercados e colocar um pé lá fora e não retirá-lo quando o mercado interno volta a funcionar. O empresário brasileiro, quando o mercado interno está melhor, muitas vezes ele opta por parar de trabalhar na exportação e retornar a atender o seu mercado interno, que está superaquecido. Enfim, nós acabamos de sair de uma situação há pouco tempo aqui no mercado nacional nessas características, né? O mercado nacional estava muito vibrante até 2, 3 anos atrás. Então, havia muita demanda interna e alguns setores empresariais se retiraram da exportação. Quando isso acontece, é muito difícil retomar. Aliás, é uma coisa que para a gente que é leigo no assunto, e eu imagino que você, meu amigo, também entenda de exportação assim como eu, quase nada, né? Existem várias determinantes ou variáveis na questão da exportação. Primeiro, como você colocou, se o produto é vendável, se o mercado lá fora aceita um produto. Por exemplo, não adianta eu fazer um doce de banana, né? E o pessoal lá não conhece doce de banana, acha isso uma excentricidade e não gosta de banana. Se tem preço competitivo, né? Então eu vou vender a camisa que é feita aqui em Cambé, mas a China vende essa camisa muitas vezes um produto similar por 1/3 do preço, então tem que ter competitividade. Aí você tem a questão da logística, quanto vai custar, como vai levar isso até o meu cliente, como você vai trabalhar a questão do dólar, que eu acho que é determinante no momento de exportar ou não, ou seja, a relação da moeda, nossa moeda com o dólar. Sem dúvida. Tudo isso vocês acabam levando para o empresário que quer começar a discutir o assunto, ainda que não seja hoje uma sangria desatada, ele não está com a corda no pescoço, a empresa não está, mas ele quer começar a entender um pouco isso. A assessoria ela é importante? Muito importante, muito importante. E eu diria mais, hoje, vamos lá, voltando àquela questão de todas essas premissas. Ter um bom produto é fundamental, mas esse bom produto fundamental, ele precisa de certificações em alguns países. Exatamente. Ele precisa atender às legislações que não são brasileiras. Então veja a importância de você estar bem assessorado já na formatação desse mercado.
Quando você fala de preço, a tabela de preço mercado interno, ela não atende à exportação. Há uma carga tributária associada que não existe na exportação. Por outro lado, na exportação existem custos que não existem no mercado interno. Então você precisa realmente repensar o seu produto, as suas certificações, estar preparado. Veja, o exportador brasileiro hoje, ele já começa que ele precisa estar habilitado na Receita Federal. Então, não basta eu ser uma empresa e eu vou exportar. Eu preciso estar preparado e estar habilitado para exportar. Então, a assessoria, ela vem justamente atender a essa necessidade. Ela é especialista nesse passo a passo. O que eu preciso de ações internas dentro da empresa? O que eu preciso de ações mercadológicas? E quais as ações que eu tenho que tomar no sentido da logística e da liberação aduaneira? Porque, diferentemente do mercado interno, na exportação eu tenho órgãos ambientais, fiscalizações que se aplicam ao meu produto para sair do Brasil. Eu passo por fiscalização aduaneira. Então eu tenho que atender exigências de uma legislação muito específica. A vantagem da consultoria, hoje, eu diria para você que na área aduaneira e na área de logística é onde você encontra a maior especialização. Talvez por falta até de investimento público nessa área, as empresas correram muito atrás. E existem muitas empresas muito boas nesse segmento, entre elas a nossa, né, que trabalhamos nisso há muito tempo. Então, há uma especialização muito grande em termos de logística e desembaraço aduaneiro. Há um apoio, há um ecossistema preparado para que o empresário tenha sucesso na exportação. É um mercado fascinante. Uma vez que a gente começa a trabalhar com exportação, começa a ver o seu produto lá fora, a visibilidade, o retorno do comprador do exterior que gostou do produto, que vai fazer uma segunda compra, isso é fascinante. O empresário toma gosto e quer continuar fazendo isso. Aliás, essa é uma curiosidade minha, Fabrícia. As empresas que começam a exportar, eu imagino que deve ser um caminho longo e um caminho muito difícil. Você que não concebeu a empresa para o mercado externo, você transformar a sua empresa em uma empresa exportadora. Como você disse, não é fácil. Mas as empresas que trilham esse caminho, qual é o percentual, qual é a proporção das empresas que continuam nesse caminho e aquelas que desistem, falam, não, isso não é para mim, eu vou voltar só ao mercado interno? Eu não tenho um dado específico qual é o percentual que permanece nesse mercado, mas existe sim uma característica do empresário que é a persistência. Essa mesma persistência que ele teve para colocar a sua empresa em pé num mercado extremamente competitivo no mercado interno, ele precisa ter para colocá-la em evidência num mercado altamente competitivo no exterior. Não sei dizer exatamente quantas sobrevivem, mas as que permanecem recebem vários benefícios. Entre eles, apoio governamental e até o fato de você estar exportando te obriga muitas vezes a repensar o seu produto, porque a tua competitividade lá no exterior, você muitas vezes compete com empresas de melhor tecnologia, mais preparadas do que a nossa, né? Que estamos ainda numa fase mais iniciante. O Brasil ainda é um player que precisa melhorar muito no mercado externo, né? Em inovação, em tecnologia. Mas quando a gente se depara com o mercado exterior, a gente está competindo com europeus, a gente está competindo com americanos, a gente está competindo com asiáticos que são rápidos em absorver novas tecnologias e replicar tecnologias. Então, o grande benefício, se o empresário tiver um olhar não só do lucro, da venda, da exportação, mas ele tem uma reorganização interna fantástica que, inclusive, gera competitividade no mercado interno, gera visibilidade, você faz mudança de padrão de produto para atender mercado externo, você faz adequação, atendimento de normas internacionais, legislação, tudo isso
promove dentro da empresa uma profissionalização gigante. E isso dá longevidade à empresa e melhoria no seu resultado final, tanto no mercado interno quanto no externo. Chega a ser paradoxal, né? Eu estou exportando, mas a minha caixinha de exportação que diz lá algumas letrinhas em inglês, umas palavrinhas em inglês, made in Brasil, quem olha para isso no mercado nacional diz, nossa, essa empresa já exporta. Isso realmente também gera credibilidade no mercado interno. Quer dizer, é aquela velha história, se lá fora estão comprando é porque é boa, eu posso comprar também. Exatamente. Há um mito de que a exportação foi feita para grandes empresas. As grandes empresas são naturalmente exportadoras, né? A Sadia da vida, a Perdigão da vida, né? Enfim. Os pequenos também conseguem exportar? Muito facilmente. Se focar realmente nesse mercado, se entender isso como parte do seu planejamento da empresa, consegue exportar. Eu tenho clientes de grande porte e tenho clientes que já estão fazendo 1, 2 exportações por mês para um mercado muito específico, muito local, até aqui na América do Sul, um mercado como o Mercosul, né, que está aqui na nossa volta, ainda é um mercado que é mais fácil de você controlar. Qualquer problema eventual que você tenha, é rápido ir até a Argentina, é rápido ir até o Uruguai, é rápido ir até o Paraguai, Chile, mercado América Latina em geral, porque é o balão de ensaio do começo de tudo. Nós não vamos começar olhando para Claro, existem segmentos em que o meu produto é muito competitivo nos mercados Oriente Médio, por exemplo. Nesse caso, realmente há um foco. Mas se é um produto mais comercial, um produto que tem bastante competitividade, eu vou começar aqui na região. Ali eu vou planejar, eu vou verificar, fazer os balões de ensaio, verificar se o meu produto, a minha logística, o meu preço, a minha condição de entrega, o meu processo está adequado. E a partir desses balões de ensaio, isso vai aumentando o raio de atuação. Participação em feiras é fundamental, ou como expositor, ou como visitante. Você vai à feira e verifica quem são os seus competidores, vai reconhecer esse mercado, vai entender quais as características que eles vendem e como o meu cliente compra. O que ele precisa. Então, tudo isso é trazido para dentro de volta da empresa, feito todo o dever de casa, como eu falo, e isso se torna realmente um mercado extremamente interessante. Não tem tamanho para exportar, tem desejo. Olha, eu já estou apaixonado pela exportação, sem ser exportador. Quero agradecer muito a sua presença, Fabrícia Moreira, especialista na área de exportação, com mais de 23 anos na área. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Igualmente. Agora eu vou dar uma dica para você, não é de exportação, mas é para você morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. A
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas matérias, nossas entrevistas de hoje. Eu confesso para você, fiquei apaixonado por exportação e também, claro, pelo empreendedorismo. Mas mudando um pouquinho o foco, trazendo uma outra matéria para você aqui, a Gazeta do Povo trouxe alguns dias atrás essa matéria. Curiosamente, após a eleição, o governador Beto Richa anuncia a volta do subsídio à tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. Se você não sabe, o governo do estado colocava dinheiro, e é bastante dinheiro, para subsidiar o transporte coletivo integrado da região metropolitana de Curitiba. Ou seja, a tarifa paga pelos usuários não cobre todos os custos e parte desses custos, uma parte expressiva, era paga pelo governo do estado do Paraná. Quando ganhou o prefeito Gustavo Frutti, houve um desentendimento, segundo o governo, entre a prefeitura de Curitiba e o governo do estado, e o subsídio deixou de ser pago. E agora, dias depois da eleição do Rafael Greca para a prefeitura de Curitiba, o governo do estado já anuncia que vai voltar a dar o subsídio. Quando tirou, falou que a questão era financeira e pôs a culpa na prefeitura de Curitiba. E agora, já que Rafael Greca foi apoiado pelo governador Beto Richa e Gustavo Frutti era ao contrário, era oposição a Beto Richa, isso agora volta. Você, é claro, tira as suas conclusões. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.